Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um material bem denso e provocador. É o preâmbulo geral de uma tese de doutorado chamada Primeiro Esboço de um Tratado de Metametafísica, Introdução ao Realismo Complexo. A nossa missão aqui é tentar entender as fundações de um sistema filosófico que olha, muito ambicioso. É quase como aprender as regras de um universo conceitual totalmente novo. Pois é, essa analogia é ótima. A proposta aqui é, de fato, a instauração de um novo território filosófico. Mas assim, em vez de ser só mais um sistema com suas próprias leis, acho que dá para pensar nisso como um continente, sabe? Um continente projetado para hospedar diversas nações filosóficas. Cada uma com suas regras e compromissos. Exatamente. E esse preâmbulo que a gente vai explorar é, então, o mapa e a constituição desse continente. Ele nos diz por que estamos indo nessa direção, que ferramentas vamos usar e, o que é crucial, o que a gente vai deixar para trás. Certo, então vamos começar a desbravar esse mapa. O texto já começa com uma jogada bem ousada, né? Ele pega palavras que a gente usa todo dia e vira o significado delas de cabeça para baixo. A primeira, e parece que a mais importante, é comunicação. Normalmente, a gente pensa em pessoas trocando mensagens, mas aqui a coisa é bem diferente. Completamente diferente. É uma virada de chave total. Para o realismo complexo, a comunicação é a unidade básica de análise. É como se fosse o átomo de um extrato da realidade que o texto chama de espiritual. E aqui vem o primeiro grande salto. A comunicação não é só humana. Na verdade, ela nem sequer precisa de humanos. Como assim? O texto defende que ela se desprende de quem fala e de quem ouve. Ela pode operar até na ausência deles. Ela ganha uma espécie de vida própria. Ok, tô tentando visualizar isso. Então, se eu encontrar uma carta de 200 anos atrás, a comunicação não é a minha leitura dela hoje, nem a intenção do autor na época. A comunicação é a própria carta, existindo como um objeto autônomo nesse meio tempo. É quase como se ela fosse um fantasma de informação, esperando para ser observado. É por aí mesmo. Exatamente essa a ideia. A carta é um excelente exemplo. O texto diria que ela possui um fechamento ontológico. Um termo técnico. Mas a ideia por trás é simples. Pensa numa receita de bolo. Sua avó pode ter criado a receita, mas uma vez que ela está escrita no papel, ela existe por si só. A receita não precisa mais da sua avó para funcionar, entende? Ela pode ser copiada, alterada, usada por gerações. Ela se fechou no seu próprio mundo de significado. É isso que acontece com a comunicação. Entendi a analogia. Nossa, isso muda as coisas. Liberta a análise da necessidade de sempre voltar para a psicologia de quem escreveu ou para as circunstâncias originais. A comunicação vira um objeto de estudo por si mesma. Mas se esse é o tijolo fundamental, o que acontece quando a gente constrói a parede? O que o texto diz sobre sociedade? Porque para mim, sociedade é, um grupo de pessoas, né? Pois é. E é aí que a teoria dá o seu passo mais radical e controverso. Se a sociedade é feita de comunicação, como uma parede é feita de tijolos, a consequência direta é que os seres humanos, com seus corpos e mentes, estão fora da sociedade. Fora. Fora. Assim como os computadores, os lobos no campo ou as correntes oceânicas. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo ao extremo. Se a sociedade não é feita de pessoas, o que ela é então? E mais importante, onde fica a responsabilidade humana? Como a gente pode criticar uma sociedade injusta se nós não fazemos parte dela? Ótima pergunta. Esse é o ponto nevrálgico da coisa. A distinção é crucial. Nós não somos componentes da sociedade, mas nós somos o ambiente indispensável para ela. Ambiente. Software, feita de pura informação, de comunicação. Nós, com nossos cérebros e corpos, somos o hardware. O software não roda sem o hardware, mas ele tem sua própria lógica, suas próprias regras. Certo, o hardware e o software são coisas diferentes, mas um depende do outro. Então, a vantagem de pensar assim seria o quê? A gente ganha precisão.
Conseguimos analisar como o sistema jurídico, por exemplo, opera com sua própria lógica interna, quase como um programa, independentemente das boas ou más intenções dos juízes e advogados. Aham. Evita que a gente reduza todos os problemas sociais à psicologia individual ou à maldade de algumas pessoas. A crítica se torna mais potente. Podemos criticar as regras do jogo, a própria estrutura da comunicação que forma o direito ou a economia. Nós, como hardware, podemos tentar reprogramar o software. Ok. Essa distinção entre hardware e software ajudou a clarear. Se a gente está fora da sociedade, que é feita de comunicação, onde é que a gente está? O texto usa dois termos que parecem relacionados, mas diferentes: mundo e global. Como eles se encaixam nisso? Eles definem o nosso lugar. E, de novo, são termos com um uso bem específico. Mundo aqui não é o planeta Terra nem a soma de tudo que existe. O texto o define como uma região da realidade onde ocorrem criação, resistência, trabalho. É um conceito abstrato, eu sei. Sim, bem abstrato. O que seria um exemplo prático dessa região da realidade? Imagina um mundo da arte, ou o mundo dos esportes. Eles não são lugares físicos, certo? São espaços de possibilidade. Certo. No mundo da arte, uma lata de sopa pode virar uma obra-prima e valer milhões. No mundo dos negócios, uma ideia vira uma empresa. O mundo com M maiúsculo é esse conceito ampliado. É o horizonte aberto onde coisas novas podem acontecer, onde há atrito, criação e destruição. É o palco onde nós, os sistemas biopsíquicos e outras entidades atuamos. Entendi, é o campo de jogo. E o global? A primeira coisa que vem à cabeça é globalização. Mas o texto parece remar na direção contrária. Exatamente. O global é apresentado como um ideal político que se opõe diretamente à globalização. Enquanto a globalização, na prática, muitas vezes significa impor um modelo único, um sistema econômico, uma língua, uma cultura, a filosofia global proposta aqui busca a coexistência. Ah, É uma política de proteção da diferença, de recuo mútuo. A ideia é que os diferentes sistemas possam existir lado a lado sem que um tente devorar o outro. parece uma ecologia de ideias. Perfeito. Uma ecologia de sistemas. O texto busca inspiração nos antigos filósofos, cínicos e estoicos, como o Diógenes de Sinope. Quando perguntaram a ele de onde ele era, ele não disse sou de Sinope. Ele respondeu, sou um cidadão do mundo, um cosmopolita. Ele se recusava a se definir por uma única cidade-estado. Exato. Essa é a atitude global. Pertencer ao mundo aberto de possibilidades, não a um sistema fechado que exige lealdade exclusiva. Ok, a arquitetura está começando a tomar forma. Já temos os conceitos básicos, mas o texto também gasta um bom tempo delimitando o terreno, dizendo que não cabe nesse projeto. Ele fala de algumas atitudes filosóficas deletérias, ou seja, armadilhas do pensamento que precisam ser evitadas. Sim, ele aponta dois grandes inimigos teóricos, digamos assim. O primeiro é o correlacionalismo. O nome é complicado, mas a ideia é a de que a gente está preso dentro da nossa própria mente. Certo. O correlacionalismo diz que só podemos conhecer a relação entre nosso pensamento e a realidade, mas nunca a realidade como ela é em si mesma independente de nós. É como estar numa sala cheia de espelhos onde tudo que a gente vê é apenas um reflexo de nós mesmos e nunca a sala em si. O realismo complexo quer quebrar esses espelhos. Que é um acesso mais direto ao que está lá fora, sem que tudo passe pelo filtro do sujeito humano. Faz sentido dado o que a gente já falou. E a segunda armadilha? O texto a chama de totalidade. Essa talvez a crítica mais forte do preâmbulo. A totalidade é a crença no mundo fechado, compacto, determinado, onde tudo já está previsto e se encaixa perfeitamente num esquema único. É a busca por uma teoria de tudo, que não deixa espaço para surpresas, para o novo. É quase como aquela pessoa numa discussão que insiste em ter uma teoria que explica o comportamento de todo mundo, sem admitir exceções ou complexidade. Essa busca por um fechamento completo pode ser muito redutora. É isso. Exatamente, é essa atitude, mas em escala filosófica e política. O texto argumenta que essa busca por totalização é uma forma de violência.
Historicamente, ela está ligada a projetos de homogeneização, como a colonização moderna, que tentou impor uma única visão de mundo, uma única religião ou um único sistema econômico. É como se fosse o destino final e universal de todos. Perfeito. E o realismo complexo defende que a realidade é mais bagunçada, mais surpreendente e mais plural do que qualquer sistema totalizante pode admitir. Certo. Entendi a arquitetura, as definições e o que essa filosofia rejeita. É como construir uma cidade. Primeiro você desenha o mapa e decide quais materiais não usar. Mas qual é o propósito da cidade? O que se pretende fazer dentro desse novo território? Qual é o plano de ação? O texto responde a isso com o que chama de Programa de Direcionamento Teórico e Prático. É basicamente um manifesto de 8 pontos, uma lista de compromissos e repúdios que funcionam como uma bússola para a pesquisa futura. Não é um plano de construção detalhado, mas sim os princípios que vão guiar qualquer construção. E o que se destaca nesse manifesto? Quais são os compromissos mais importantes? Um dos mais interessantes é fazer emergir da complexidade criativa uma nova forma de objetividade. Ou seja, em vez de buscar uma objetividade baseada num ponto de vista único, fixo, um olho de Deus, a ideia é construí-la a partir da interação, do atrito entre múltiplos sistemas e objetos. Outro compromisso fundamental é defender que a percepção é primariamente orientada à prática, ao cotidiano. Isso valoriza o conhecimento que nasce da experiência direta, do fazer, em oposição a uma teoria puramente abstrata. E os repúdios? O que o programa rejeita de forma mais veemente? Os repúdios são muito diretos e dão o tom do projeto. Primeiro, como a gente já viu, repudiar o antropocentrismo, a ideia do ser humano como medida de todas as coisas. Segundo, e isso é crucial, repudiar a bifurcação da natureza. Bifurcação da natureza. O que isso quer dizer na prática? Significa rejeitar as grandes divisões que a gente herdou da modernidade. Natureza versus cultura, sujeito versus objeto, humano versus não humano. Entendi. Essas divisões para o realismo complexo são artificiais e mais atrapalham do que ajudam. Hoje, com a crise climática e o avanço das inteligências artificiais, essas fronteiras parecem cada vez mais borradas, não é? Sem dúvida. Então, como esse repúdio se manifesta na pesquisa? Significa que uma análise feita a partir dessa filosofia não começaria com a pergunta: isso é natural ou cultural? Em vez disso, ela perguntaria: que sistemas estão interagindo aqui? Uma floresta amazônica não é pura natureza e uma cidade não é pura cultura. Certo. Ambas são ecologias complexas, onde sistemas biológicos, geológicos e de comunicação, como leis de zoneamento ou conhecimento indígena, estão em constante e caótica interação. A meta é descrever essa complexidade sem recorrer às velhas gavetas. Criar uma espécie de gerador metametafísico. Uma caixa de ferramentas para produzir novas filosofias, novas teorias que sejam mais atentas à complexidade e à diferença sem repetir os dogmas do passado. Isso. A ambição não é criar a filosofia definitiva, mas sim construir um ambiente fértil para o pensamento, que seja ao mesmo tempo rigoroso e criativo. Um ambiente guiado por valores que o texto menciona, como a sofisticação e a libertação das realidades. O preâmbulo admite que é uma tarefa gigantesca, talvez para gerações, mas ele deixa claro que o objetivo não é dar todas as respostas, e sim construir um campo de jogo onde perguntas radicalmente novas possam ser feitas. Assim, encerramos o preâmbulo geral que nos dá as tarefas mais abrangentes do realismo complexo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando estas aventuras filosóficas. Até a próxima!